Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval de 1989. Um subconjunto do conjunto solução da inequação 1 mais 4x menos x² dividido por x² mais 1 estritamente positivo é qual dessas alternativas? Então note que nós queremos encontrar um subconjunto do conjunto solução. Então, para isso, a gente vai primeiro encontrar o conjunto solução e vamos analisar qual dessas alternativas aqui será a verdadeira. Então, vamos escrever aqui no quadro a função f de x, que vai ser a função que está aqui no numerador desta divisão. Então, vou colocar f de x assim, ó, como menos x² mais 4x mais 1. Só organizei os termos. E vou chamar g de x a função que está no denominador, que é x² mais 1. Note que essa função g de x ela é sempre maior do que zero, né? Sempre estritamente positiva, porque x² é sempre maior ou igual a zero. E x² mais 1, portanto, vai ser sempre maior ou igual a 1. Logo, isso daqui é sempre estritamente positivo. A gente pode dizer assim, ó, que x² mais 1 é estritamente positivo. Então, para a gente descobrir os valores de x que tornam isso daqui positivo, como isso daqui é sempre positivo, então basta a gente descobrir os valores de x que tornam essa expressão aqui, ou seja, a função f de x, positiva. Porque daí positivo dividido por positivo vai dar positivo. Quando isso daqui for igual a zero, então zero dividido por algo que é positivo vai dar zero, e a gente não está interessado. Quando isso daqui for negativo, então negativo dividido por positivo vai dar negativo, a gente também não está interessado. Então, para a gente descobrir quais são os valores de x que tornam a nossa função f de x positiva, vamos calcular o discriminante dessa função do segundo grau e encontrar as suas raízes. Então, o discriminante que eu vou chamar de delta é igual a 4² menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Aí estamos usando a fórmula de Bhaskara. Isso nos dá 16 mais 4. Ou seja, o discriminante dessa nossa função do segundo grau vale 20. E, portanto, quais serão as raízes dessa nossa função do segundo grau? Vou chamar de x, as raízes, né? Então, x vai ser igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 20. Note que o 20 ele pode ser escrito assim, ó, como 4 vezes 5. Então, ali vai ficar raiz quadrada de 4 vezes 5. Tudo isso dividido por 2 vezes o número que multiplica o x², ou seja, 2 vezes menos 1, que dá menos 2. E, portanto, x, né, que é a raiz, vai ser igual a menos 4, mais ou menos 2 raiz de 5. Tudo isso dividido por menos 2. Acabamos de calcular a raiz quadrada de 4, que é este 2 aqui. Agora, este menos pode passar para cá, né, multiplicando tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui, melhor dizendo, no numerador. Então, a gente simplesmente vai trocar os sinais do que está ali no numerador. Vamos obter o seguinte, ó, x igual a 4, daí menos mais, né, 2 raiz de 5, tudo isso dividido por 2. Se você colocar aqui menos mais raiz de 5 ou mais ou menos raiz de 5, vai dar na mesma. Então, o x vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 5, né? Que a gente acabou de dividir essa expressão aqui por 2. O 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá este 1 aqui. Então, as duas raízes são essas. São 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer o gráfico, né, ou pelo menos o esboço do gráfico dessa nossa função do segundo grau. Então, onde que a gente pode colocar essas raízes? Note que o 2 menos raiz de 5, que é uma das raízes, ele é uma raiz negativa, porque olha só, o raiz de 5 ele é maior do que raiz de 4, e raiz de 4 é igual a 2. Então, 2 menos raiz de 5 vai ser negativo, né? Porque o 2 é menor do que o raiz de 5. Então, o 2 menos raiz de 5 está mais ou menos aqui, ó. Tá do lado esquerdo do eixo y, né? Vai ficar 2 menos raiz de 5 aqui. E o 2 mais raiz de 5 ele é positivo. Ele vai estar
mais ou menos aqui. E como que vai ser o gráfico dessa função do segundo grau? Bom, como esse coeficiente aqui, que é o número que multiplica o x² da função f de x, ele é negativo, significa que a concavidade dessa nossa função do segundo grau está voltada para baixo. Logo, assim vai ser o esboço do gráfico dessa nossa função do segundo grau, com concavidade voltada para baixo. E note que entre as duas raízes, entre esses dois números, essa função ela vai ser positiva, porque o gráfico dela está todo acima do eixo x. E à esquerda dessa raiz, a função vai ser negativa, porque o gráfico dela está todo abaixo do eixo x, e à direita dessa raiz, a função vai ser negativa, porque o gráfico dela está todo abaixo do eixo x. Logo, o que nós podemos afirmar a respeito do conjunto solução? Eu vou colocar aqui em cima, ó, o conjunto solução, ou melhor, aqui dá para colocar aqui embaixo, ó, o conjunto solução é um intervalo aberto de 2 menos raiz de 5 até 2 mais raiz de 5, porque é justamente nesse intervalo que vai fazer com que essa função f de x seja positiva. Então, o conjunto solução é isso aqui, ó, é 2 menos raiz de 5, no intervalo que vai de 2 menos raiz de 5 até 2 mais raiz de 5. E agora a gente precisa analisar quais dessas alternativas são subconjuntos do nosso conjunto solução, que é esse conjunto S. Perceba que a letra A já é falsa, né? Porque está dizendo que é o conjunto de todos os x, tal que x é maior do que 5. Mas perceba que esse nosso conjunto aqui é um conjunto limitado, né? Um subconjunto limitado. E esse daqui é um subconjunto ilimitado dos reais. Então, por exemplo, x igual a 10, que está aqui, não está aqui, por exemplo. X igual a 10 não está aqui. Então, a gente desmarca a letra A. A gente desmarca também a letra B. Porque, por exemplo, x igual a menos 10 não está aqui, ó. E ele está aqui no conjunto da letra B. Da mesma forma para a letra C. O x igual a menos 10, por exemplo, x igual a menos 10 não está no nosso conjunto de solução. Note que nos parece que o conjunto de solução vai ser o da letra D, entre 0 e 4. Isso aqui é um subconjunto de solução desse conjunto S nosso. E por quê? Porque note que o 0 está aqui, e a gente só tem que mostrar que o 4 ele é menor do que 2 mais raiz de 5. Né? Porque daí o intervalo de 0 até 4, que vai ser esse intervalo aqui, vai estar dentro do nosso conjunto de solução. Será que o 4 ele é menor do que o 2 mais raiz de 5? De fato, o 4 é menor do que 2 mais raiz de 5, porque olha só, o 4 ele pode ser escrito assim, ó, como 2 mais 2. Só que este 2 aqui, ele pode ser escrito como raiz de 4. Mas o raiz de 4 é menor do que raiz de 5. Então, tudo isso daqui vai ser menor do que 2 mais raiz de 5, porque o 4 é menor do que raiz de 5, é estritamente menor. Então, daqui a gente conclui que o 4, né, este 4 aqui, é menor do que o 2 mais raiz de 5. 4 menor do que 2 mais raiz de 5. E, portanto, o intervalo que vai de 0 até 4, esse intervalo aberto, ele está dentro do nosso conjunto de solução e, portanto, ele é um subconjunto de solução. Então, a letra D nos parece ser a única verdadeira. Vamos analisar se a letra E também não contém um subconjunto do nosso conjunto de solução. Ou melhor, se ela é ou não um subconjunto do nosso conjunto de solução. Perceba que o 3, esse 3 aqui, ó, ele é menor do que o 4, ele está aqui. Né? O que a gente precisa analisar? Se esse menos 1 ele é maior ou menor do que o 2 menos raiz de 5. Eu penso que o menos 1 vai estar aqui. Ó. O menos 1 vai estar à esquerda do 2 menos raiz de 5. Por que o menos 1 está à esquerda do 2 menos raiz de 5? Vamos colocar assim, ó, menos 1 menor do que 2 menos raiz de 5. Então vamos supor que isso daqui é verdade e vamos desenvolver esta expressão. Se a gente chegar num absurdo no final, então isso daqui não é verdade. Então, desenvolvendo essa expressão, temos que menos 3 é menor do que menos raiz de 5. Né? A gente acabou de passar o 2 para o lado esquerdo, ele vai para lá com menos 2. E daqui a gente multiplica por menos 1 dos dois lados, vai ficar 3 maior do que raiz de 5. Quando a gente multiplica por menos 1, troca-se o sentido deste sinal. E será que 3 é maior do que raiz de 5? De fato é, porque se a gente levar ao quadrado, o 9 é maior do que o 5. Então, como 9 é maior do que 5,
Então a gente pode voltar. 9 sendo maior do que 5, isso aqui é verdade. Isso aqui sendo verdade, vai implicar que isso daqui também é verdade. Isso aqui sendo verdade, vai implicar que isso daqui é verdade. E, portanto, temos que essa desigualdade aqui, ela é verdadeira. Ou seja, o menos 1, ele está por aqui. E a letra E está nos dizendo que o intervalo que vai de menos 1 até 3 está dentro do nosso conjunto de solução. Isso não é verdade, né? Porque esse intervalozinho aqui, ó, entre menos 1 e 2 menos raiz de 5, está fora do conjunto de solução. Então, temos a nossa resposta, que vai ser a letra D. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula com a questão número 1 do Colégio Naval de 1990.